Fala aí, tranquilo? Aula 2 aqui do nosso curso sobre leis de juizados especiais. A gente na primeira aula falou sobre o juizado especial civil e agora, nessa aula, nós vamos falar sobre os juizados especiais criminais necessariamente, a partir do artigo 60 ali da Lei 9.099 de 1995. Deixa eu já aproveitar essa oportunidade para te falar umas coisinhas. Muita coisa, obviamente, por fazer parte da mesma composição legal, muita coisa que se utiliza lá no juizado especial civil, que eu vou passar a chamar agora de JEC, para ficar mais fácil, não é o Joinville Esporte Clube não, tá? Mas juizado especial civil também vai valer aqui para o nosso GCRIM, juizado especial criminal, né? Para não ficar repetindo muito, tá? JEC e GCRIM, para você saber a diferenciação aí legal. A mesma coisa, muita coisa, melhor dizendo, lá funciona aqui. Porém, alguns detalhes têm que ser muito bem estruturados para você, muito bem trabalhados para você. Então, quando você pegar o seu material, o seu PDF, você vai notar que eu fiz o seguinte. Os primeiros, logo no começo, assim, o restante eu coloquei na sequência que a lei estava. Mas logo no começo, o artigo 60, 66, 72, artigo 70, você vai perceber que eu dei uma misturada, dei uma juntada em algumas informações, porque eles são meio que complementares. E são informações que eu prefiro colocar todas juntas, para facilitar o teu entendimento, tá? Então o que eu vou te mostrar aqui, nós vamos esquematizar bastante coisa aqui já nesse primeiro vídeo, tá? Mas eu já vou te mostrar bastante coisa que já está no teu PDF, está tudo montadinho na sequência, mas eu vou tentar te passar de uma forma um pouco mais prática, sem me preocupar muito com o recurso de tela e tal, para não ficar enchendo muito o saco. Então, eu vou te pedir para, pelo menos no próximo vídeo, sim, a gente usa mais recurso de tela, mas aqui eu vou pedir a você para anotar bastante coisa. Depois eu jogo na tela, a gente lê os artigos, eu peço para você destacar o que é importante, mas vamos esquematizar, tá? Qual é a ideia aqui? Juizado especial criminal. Tal qual o juizado especial civil, a intenção do GCRIM também é estabelecer para você uma forma de resolução de litígios criminalistas, de litígios criminais em si, né, de uma forma mais célere, de um método mais rápido, através de um processo mais simples. Então, a ideologia continua a mesma, até porque a gente está falando do mesmo sistema, né, juizados especiais. Só que a intenção aqui é trabalhar a parte criminal. E, obviamente, eu preciso te mostrar a competência do tribunal, eu preciso te mostrar do juizado em si, né? Eu preciso te mostrar como que isso funciona, porque, lembra, lá no juizado especial civil, a gente tinha como grande característica o fato de serem aquelas situações com menor valor de causa. Até 60 salários mínimos era o grande foco da nossa atuação. Já aqui no GCRIM, o nosso foco são os chamados crimes ou atividades com menor potencial ofensivo. E que, obviamente, a lei vai dizer para você o que isso se define. Então, só para a gente poder caminhar aqui. As regras aplicáveis no JEC também são para o GCRIM, na sua grande maioria, citação, intimação, notificação, mas algumas coisas eu preciso trabalhar fazendo uma diferenciação básica para você. Se você pegar o artigo 60, por exemplo, você vai notar que ele fala que o juizado especial criminal será composto por juízes togados ou juízes togados e juízes leigos. Eu já esquematizei para você no teu material, eu trouxe para você o artigo 60 combinando com o artigo 73, porque eu preciso fazer um trabalho seguinte contigo. Lembra lá no JEC? A gente falou que lá você tem 3 pessoas atuando no juizado. O juiz de direito, que é o juiz togado, como ele gosta de falar, que é o juiz da carreira da magistratura, fez prova, tudo bonitinho. Você tem o juiz leigo, que, lembre-se, é aquele cara que necessariamente é um advogado com pelo menos 5 anos de atividade. E você tem o conciliador. Conciliador é aquele cara que preferentemente seja um bacharel em direito, mas nada impede que não seja. Então você tinha 3 caras lá que também existem aqui. Aqui nós também temos o juiz togado, também temos o juiz leigo, também temos o conciliador. Qual é o problema? Vamos lembrar lá do JEC para a gente poder fazer um paralelo aqui. O conciliador lá atuava apenas na conciliação. Até porque, lembre-se, né, são 3 atuações: conciliar, processar e julgar. Na conciliação, os 3 atuam. Tanto o juiz leigo, quanto o conciliador, quanto o juiz togado. Lá no juizado especial civil, processamento. Poderia processar tanto o juiz leigo, quanto o juiz de direito, né, o juiz togado. Conciliador não. Conciliador, o nome já diz, só trabalha na conciliação. Não à toa, o cara não precisa ser nem advogado, né? A função dele é perguntar se tem acordo. Agora, nunca você poderia ter um juiz leigo julgando. Lembra isso lá no JEC? Lá você tinha um juiz leigo processando, mas na hora de sentenciar, na hora de julgar, vai para a mão do juiz, né, titular, para o juiz de direito em si, e ele toma lá a decisão, ele produz a sentença. Então, até, se você lembrar bem,
até poderia escrever a sentença, o juiz leigo, desde que o juiz titular, o juiz de direito em si, concordasse com a sentença. Então lá é interessante que o juiz leigo ele podia conduzir todo o processo. Ele poderia chegar até o julgamento, mas ele não pode dar o julgamento definitivo. Isso é na mão do juiz, o juiz é que vai fazer. Aqui no GCRIM, não. Aqui é muito importante você entender o seguinte: tanto o conciliador quanto o juiz leigo, eles só podem atuar na área de conciliação. Aqui o juiz leigo não processa e muito menos julga. Então, cuidado que na hora da sua prova, tem que ter um certo cuidado com o que o enunciado está falando. Juizado especial civil. O juiz leigo poderá processar e até mesmo julgar, desde que o juiz togado, o juiz de direito, né, naturalmente, ele faça a concordância dele, ele concorde com a sentença escrita pelo juiz leigo. Já aqui no juizado especial criminal, o juiz leigo não pode nem processar, ele atua apenas na área de conciliação. Então, por favor, toma cuidado o enunciado da sua prova. Juizado especial civil, ele processa e julga, só que o julgamento dele não é individual, não é só dele, precisa passar pelo juiz natural. GCRIM, ele só concilia. Ele não pode atuar na parte de processamento e julgamento. Então é muito importante você entender essa diferenciação. Até porque aqui, o que a gente está batalhando, né, o que a gente está protegendo, é o direito de liberdade. É um direito indisponível, é um direito muito importante. Então eu não posso deixar na mão de um leigo, né, um juiz leigo, como o próprio nome já diz, para que ele tome decisões. Tá? Então aqui não há possibilidade do juiz leigo atuar nem no processo. Então ele faz somente a parte conciliatória. Tranquilo? Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. As regras são as mesmas, não muda nada em relação à entrada, né? A escolha do cara para ser juiz leigo e tal, tudo bonitinho. Outra coisa que é importante você entender, a competência. Como eu te falei, o juizado especial criminal é aquele que vai julgar, processar e até mesmo tentar conciliar, né? Eu falei de trás para frente, mas tudo bem. Aquelas ações de menor potencial ofensivo. E para você entender o que é menor potencial ofensivo, é simples. São dois tipos de situação. Primeiro, contravenção penal. Qualquer atividade que seja vista como uma contravenção penal, que legalmente seja prevista como mera contravenção, lembre-se, contravenção penal não é tão forte, tanto que nem entra no Código Penal. Contravenção penal é aquilo que é menor potencial. Se é contravenção, sempre juizado especial criminal. Então, o jogo do bicho, por exemplo, é uma contravenção penal no Brasil. Se você é aquele cara que atua, se você é anotador, apontador, né, jogo do bicho, você naturalmente será também, responderá no GCRIM, porque aqui a gente está falando em contravenção penal. Então, na hora da prova, contravenção penal, qualquer uma, não importa. E crimes, e aí entra a parte interessante, que tenham como sentença máxima, que tenha a lei combinando uma pena máxima de 2 anos. Então, prova, competência, juizado especial criminal. Contravenção penal, independentemente de pena, não importa quanto tempo de pena, e crimes com a penalidade, com a pena prevista até 2 anos. Superior a 2 anos, não é do GCRIM, vai para a justiça comum. Tá tranquilo? Então são 2 competências só. Toda contravenção penal, toda, independentemente de qual for a pena combinada, e crimes com pena combinada por lei de até 2 anos. Pena máxima, 2 anos. Tá tranquilo? Essa é a competência do juizado especial criminal. Toma cuidado, tá? Se você colocar na prova contravenção penal que determine pena de até 2 anos, está errado. Contravenção penal independente de qual for a pena. Sempre será no juizado especial criminal. Até porque é pequenininha, menor potencial, não vai encher o nosso saco. Tá tranquilo? Quais são as exceções? Porque é óbvio, né? Se eu tenho competência, e essa competência que eu estou te falando é a chamada competência material, tá? Que eu vou te explicar daqui a pouco a territorial. A competência material, ela tem exceções, e são 3 exceções naturais. Primeiro, processos que ultrapassem, obviamente, essa condição de pena máxima de 2 anos, seja no somatório, seja na situação. Então, assim, óbvio, essa exceção não é que eu vou colocar entre as 3 não, tá? Essa exceção é a mais óbvia. São 4 exceções, se você quiser pensar assim, essa é a mais óbvia, aquela que ultrapassa 2 anos. Mas eu tenho 3 exceções que são previstas na lei e que são muito importantes para você entender. A primeira delas, processos que sofram conexão ou continência e acabem ultrapassando, né, na sua acumulação, esses 2 anos. Sem a gente entrar muito no tecnicismo processual, porque eu não vou fazer isso. Isso é importante você entender. Eu não vou ficar me preocupando muito com áudio de processo penal. Isso aqui não é áudio de processo penal, nem de processo civil. Mas conexão e continência são metodologias, são sistemas que reúnem dentro da mesma ação vários processos. Então, às vezes, você comete uma conduta, um furto, e logo depois, né, você está atravessando a rua, comete um homicídio. Ah, não tem relação nenhuma um com o outro. 2 ações independentes.
Mas se por acaso eu conseguir relacionar uma situação à outra, eu posso reunir os processos numa ação só. E aí você tem reunião por conexão ou por continência. Aí eu não vou ficar estabelecendo qual é a diferenciação, que pelo menos no nosso curso de leis de juizados especiais, entende-se que você já tem uma noção de processo. E mesmo assim, vai fazer prova que cai o juizado especial, ele não pode te perguntar o que é conexão e continência, porque não há conceituação aqui na lei, tá? Então não estou preocupado. Mas independente de qual for, conexão ou continência são formas de reunião de processos dentro da mesma ação. Uma ação só com vários processos que naturalmente correriam independentes, seriam ações individuais, tá? Se por conexão ou continência ultrapassar esses 2 anos, independente de multa ou não, eu vou levar isso para a justiça comum. Só uma coisa que é importante, tá? Nossa lei, ela prevê o seguinte: mesmo que aquela ação que seria julgada no GCRIM, mas que por alguma conexão ou continência foi levada para a justiça comum, mesmo que isso aconteça, eu sou obrigado a manter a possibilidade de propor composição de danos civis ou transação penal. Eu vou te explicar daqui a pouco, não vou falar disso agora não, tá? Só para você entender bem o que eu estou querendo dizer para você. Imagina que você comete um crime de menor potencial ofensivo e logo após você comete um crime de médio ou maior, grande, né, potencial ofensivo. Pela lógica, eu teria 2 ações. Uma ação de menor potencial, por exemplo, um crime de maus tratos, né, que seria julgado no GCRIM, e uma ação de maior potencial, um homicídio, que iria para a justiça comum, principalmente o tribunal do júri, né, para piorar a história. O que eu posso fazer? O que vai acontecer? Se eles tiverem ligação, eu vou trazer os 2 para a mesma ação. Então eu vou julgar tanto maus tratos quanto homicídio ao mesmo tempo. O problema é, você consegue entender que quando eu juntei as ações, eu ultrapassei a pena máxima de 2 anos? Então eu vou pegar tudo, inclusive o crime de maus tratos, e vou dar para a justiça comum para que ela tenha a competência de julgamento. Se por acaso as ações fossem propostas de forma independente, o crime de maus tratos vai ser julgado no juizado especial criminal e o homicídio ficaria na justiça comum andando independente, tá? Agora, se eu tenho a reunião dos 2, obviamente eu vou mandar tudo para a justiça comum. Tá? Então pode ser, porque a ideia é, nossa competência é absoluta. Se é contravenção penal, é até 2 anos de pena máxima, vai ser GCRIM sempre, é absoluto. A menos que aconteça algo que traga junto, né, essa situação. Nesse caso, mesmo indo para a justiça comum, eu sou obrigado a oferecer composição de dano civil e transação penal, que eu vou te explicar mais tarde. Segunda exclusão, segunda situação de exceção de competência. Quando você estiver falando em citação, lembra da citação? A citação ela é sempre feita por AR, aviso de recebimento em mão própria, né? Aviso de recebimento pessoal. Se eu não consigo, qualquer outro meio eletrônico, na pior das hipóteses, oficial de justiça. Lembre-se que não se fará citação por edital no juizado especial. Se por acaso eu não consigo citar o réu, citação, chamamento do réu para responder ao processo, né? Um aviso a ele que há um processo contra ele, que ele tem que se defender. Se eu não consigo encontrar, na hora eu tenho que mandar para a justiça comum. Porque lá eles vão ter mecanismos mais complexos para conseguir a citação. Aqui eu não tenho esses mecanismos todos. Eu tenho os comuns. Então qual é a ideia aqui? Segunda exclusão, se o citado, né, o réu, não conseguir ser citado. Impossibilidade de citação do réu. Então eu vou mandar para a justiça comum. Terceira situação, complexidade do processo. Se pela complexidade do processo não for possível resolver no juizado especial criminal, que a intenção é ser rápido, célere, então eu mando para a justiça comum. Tá tranquilo? Lembre-se, nós, no juizado especial, seja ele civil ou criminal, somos regidos por princípios que a gente até viu na aula anterior. A gente até falou de alguns deles. Oralidade, informalidade, economicidade ou economia processual, ou princípio da celeridade. Então é claro que se é muito complexo, vai precisar de um inquérito, de investigação, manda para a justiça comum. Não deixa aqui não. Tá, então vamos lá para a gente poder esquematizar. Competência, juizado especial criminal. Competência material, tá? Quais são os assuntos, a matéria que esse juizado julga. Qualquer contravenção penal, não tem exceção, qualquer contravenção penal e crimes que tenham como pena combinada pela lei até 2 anos na pena máxima, né? Como pena máxima combinada em lei até 2 anos. Se por acaso ocorrer conexão ou continência ou somatório das penas ultrapassar 2 anos, justiça comum. Se eu não consigo citar o réu, justiça comum. E se for muito complexo o processo, justiça comum. Essas são as exceções. Tá tranquilo? Vou jogar na tela esse monte de artigo para a gente poder ir marcando aí e destacar isso que eu estou te falando. Depois a gente volta, tá? Vai para a tela. Artigo 60.
Juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para conciliação, julgamento e execução de infração penal de menor potencial ofensivo, respeitado regra de conexão e continência. Tá? Então, tudo que eu te falei está aqui. Eu trouxe o artigo 73, conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo único. Conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em direito, excluídos, marca apenas isso, os que exerçam funções na administração da justiça criminal. Isso aqui é a única exceção. Eu posso chamar qualquer pessoa para ser conciliador, menos o cara que seja da administração da justiça criminal. Aí vem o parágrafo único do artigo 60, na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal, decorrente da aplicação de regra de conexão e continência, aquilo que eu te falei, seria julgado no GCRIM, mas por conexão ou continência foi para a justiça comum, observar-se-ão institutos da transação penal e composição de danos civis. Que eu já vou te explicar quem são esses caras, mas eu tenho obrigação de ofertá-los, mesmo que eu esteja na justiça comum. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção, a citação será pessoal, far-se-á no próprio juizado, sempre que possível por mandado. Aí parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, juiz encaminhará a peça existência ao juízo comum. Pronto, te mostrei. Segunda situação, impossibilidade de citação do réu. E terceira, se a complexidade ou circunstância do caso, artigo 70, parágrafo 2º, né, não permitem formulação de denúncia, o MP pode requerer ao juiz, seguindo lá o padrão do artigo 66, parágrafo único. Ou seja, complexo processo, manda para a mão da justiça comum. Aí o artigo 61 vai trazer a competência que eu já te falei. O que é infração penal de menor potencial ofensivo? São as contravenções penais, qualquer uma, lembrando isso, e crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Tranquilo? E para a gente poder fechar esse bloco, né, de coisas que eu falei, artigo 62. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelo critério de oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Vem para cá. Você percebe que tem muita coisa da justiça civil aqui, no juizado especial civil, claro, que pode ser aplicado aqui. Inclusive, esses princípios, e inclusive também, né, que sei que eu posso incluir mais do que eu já estou incluindo, é bom que você lembre as regras de citação. São iguais. As regras de notificação são iguais, não vai mudar nada. Tá? Então, tudo que a gente viu lá vale para cá também, tudo. Pelo menos nessa parte. Agora, esses pontos que eu destaquei, você precisa prestar atenção. A questão sobre juiz leigo, juiz togado e o conciliador e essa questão da competência. Porém, eu te falei de competência material. Existe uma outra competência que é a chamada competência territorial, que significa onde eu vou propor a minha ação. Imagina a seguinte situação. Perseguição policial. Você está lá com o teu carrinho bonitinho, uma perseguição policial, o carro da polícia acaba abalroando o seu carro. Está em velocidade, perde o controle, te arrebenta. Eu vou resolver isso no GCRIM? Claro, né? Crime de dano é considerado o menor potencial ofensivo, até porque a combinação legal não chega a ultrapassar 2 anos. Beleza. Vamos resolver no GCRIM? Vamos resolver no GCRIM. Aonde? GCRIM de onde? Imagina que eu, de Blumenau, estou com meu carro em São Paulo, passando em Diadema e o policial porra meu carro. Eu vou propor aonde? Nossa lei resolve dizendo competência territorial. Será que isso aqui vai ficar quieto hoje ainda? Eu vou acabar colocando isso tudo torto. Tá difícil hoje. Blá, blá, blá. Resolve como? Competência territorial de juizado especial criminal será no local em que a infração ocorreu. Não tem exceção. É a regra. Se aconteceu em Diadema, vai ser o juizado especial criminal de Diadema. Sabe por quê? Porque a intenção é a seguinte. Bateu. Pô, vamos resolver isso aonde? No GCRIM. Então vamos embora. É na hora. A ideia do GCRIM é funcionar em sistema de plantão. Então é na hora. Tô num jogo de futebol. Acabei de ser enrolado lá por um cara que estava vendendo ingresso falso. O que eu vou fazer? GCRIM. Ah, mas o jogo é meia-noite. Foda-se. GCRIM. Você vai perceber que essa regra é igualzinha. Lembra da juizado especial civil que a gente falou na aula passada? Os atos são públicos, podem ser feitos no horário noturno, igualzinho. Então a ideia é levar direto. Por isso que, não, mas poxa, eu estou de Blumenau, como é que eu vou propor uma ação em Diadema? Vou resolver na hora. E se não resolver na hora, é isso que a lei fala também, se não for possível citar na hora, realizar audiência, melhor dizendo, de conciliação na hora, eu vou marcar para a data mais próxima. O cara vai olhar, opa, é amanhã. Amanhã, 2 horas, você vem para cá. Amanhã, meio-dia, você vem aqui. Tá, então,
Isso tudo que eu estou te falando está na lei, daqui a pouco eu vou te mostrar também. Mas atenção para essas características. Competência territorial, sempre o local onde ocorreu a infração. Vamos para a tela, eu vou te mostrar, daqui a pouco a gente volta de novo. Artigo 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal, sem conversa. Marca esse artigo que vai cair na tua prova, se cair você não erra. Percebeu que eu falei vai cair, se cair você não erra, porque também adianta eu falar vai cair, não cair, você fala que eu estou te enganando, né? Artigo 64, já vimos, ato processual será público e poderão realizar-se em horário noturno. O artigo 65 também eu vou deixar para você ler, porque a gente já falou sobre isso, o princípio da instrumentalidade das formas, né? O ato processual, mesmo que não siga completamente a formalidade, se atingir o seu objetivo, será mantido. E, aliás, o novo CPC abraçou como nunca esse princípio. Lembre-se, parágrafo 1º, o princípio do prejuízo ou da transcendência, né? Mas se por acaso convalidar esse ato causar prejuízo a alguém, aí eu sou obrigado a declará-lo nulo. A gente já falou disso na aula passada. Se você não lembra, por favor, retome o seu estudo lá para trás. Aí, olha só, eu vou te explicar o artigo 67 e 68. Eu não vou nem colocar na tela, vem para cá logo, que é mais fácil, porque eu queria que você prestasse atenção num detalhe. Você lembra da regra de constituição de advogado do Juizado Especial Cível? Vamos aproveitar, né? Vamos fazer uma revisão também. Como é que era a regra? Fala para mim. Pô, tu lembrou? Qual é a jogada? Eu sou obrigado a levar advogado lá no JEC? Depende. Se a minha ação não ultrapassa 20 salários mínimos, se o valor do meu pedido não ultrapassa 20 salários mínimos, eu posso ir sem advogado. Agora, entre 20 e 40, eu sou obrigado a constituir advogado. Lembra disso? Lá eu tenho o chamado ius postulandi, eu posso ir sem advogado. Eu tenho o direito de postular por mim, sem problema. Desde que a ação não ultrapasse 20 salários mínimos, tá? Porque se ultrapassar 20 ou até 40, porque se ultrapassar 40 é justiça comum, eu tenho que levar advogado. No Juizado Especial Criminal, nós não estamos falando de bens disponíveis, e sim liberdade. Então aqui não interessa. Ah, pena máxima 6 meses. Tem que levar advogado. Então atenção para o artigo 67, que ele vai mostrar para você que é obrigatória a constituição de advogado em qualquer ação. Contravenção penal a mais miserável do mundo, dane-se, vai levar advogado. Deu para entender? Então o advogado aqui é obrigatório. Não tem nenhuma exceção igual acontece no JEC. No GCRIM não tem exceção, tem que levar. Tanto você vai perceber que a própria lei vai falar, na audiência de instrução tem que ter advogado, no julgamento tem que ter advogado. Então não tem jeito, tem que ter advogado. Tá tranquilo? Leva advogado, senão eu vou colocar um defensor público. E é legal que a lei parece estar te ameaçando. Ela fala, leva advogado, senão eu vou meter defensor público do teu lado. Hein? Como se os caras fossem ruins, né? Tanto defensor público bom por aí. Tá tranquilo? Então, vamos dar uma paradinha aqui na parte mais inicial, porque próximo vídeo vai ficar pesado. A gente vai falar necessariamente sobre processo. Aí eu vou te explicar transação penal, vou te explicar composição de danos civis, vamos falar sobre a suspensão condicional do processo e a gente vai caminhando, tá? Então, vamos dar um tempinho aqui, porque é mais pesado, eu quero deixar para o próximo vídeo. Até daqui a pouco.